Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma lição da nossa revista bíblica dominical e nós estamos aqui para compartilhar e estudar junto com os nossos irmãos e aqueles que adoram a palavra de Deus, aqueles que têm apreço, que leem a Bíblia Sagrada. Com a ajuda de Deus, hoje nós vamos estudar sobre o novo homem em Jesus Cristo. É a lição 13 da nossa revista bíblica Escola Dominical da CPAD. Bom, o texto áureo nos diz assim: até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Este é o texto áureo que nós acabamos de ler. Em seguida, nós temos a verdade prática. A verdade prática é o resumo, uma síntese do que nós vamos aprender agora. Diz assim, a verdade prática: a salvação de Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Muito bem. Vamos para a introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nós valemos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Tópico 1. O nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Vamos falar agora, no subtópico 1, sobre nascido não do sangue e nem da carne. Quer dizer, o novo homem, ele não é gerado nem da carne e nem do sangue. Então, como é que acontece esse processo para ser filho de Deus? No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue, nem da carne, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é um milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, a comunhão plena com o Pai Celeste. Romanos capítulo 8, versículo 16. O que nós o que o autor e o que as Escrituras diz é que esse processo é um processo de regeneração. Então, é possível sim, nascer de novo e é possível sim ser regenerado. Então, a primeira expressão, o primeiro tópico fala, nascido não do sangue nem da carne. Quer dizer, a regeneração, esse processo,
É uma transmissão da vida espiritual por parte de Deus. As almas daqueles que estavam mortos em ofensas e pecados. Isso você pode consultar lá na Bíblia Sagrada, em Efésios capítulo 2, versículo 1. Nascido de Deus. O nascimento do homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Isso implica na aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. João, capítulo 1, versículo 12. O que nós concluímos é que tudo isso, esse processo de nascer de Deus, não é um processo de hereditária, não é um processo físico, nem de nome. Isso significa que não é porque eu sou filho de Abraão, que nesse contexto, quando Jesus estava com Nicodemos, não é porque eu sou descendente da tribo, da família de Abraão, não é porque eu tenho descendência protestante, evangélica, que isso significa que eu vou ser regenerado. Não. Isso é a partir da pessoa com Deus. Então não é físico, porque não passa de pai para filho, e não é étnica, que não é porque a minha geração, a minha nação é escolhida e é separada. Não, não é isso. Não é um contexto étnico, não é uma coisa física. Mas, na verdade, aí no versículo 2, que diz nascido de Deus, é a fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós falamos do novo nascimento, o novo nascimento do homem é na pessoa de Jesus Cristo. Nascido de novo. O nascimento. Nascido de novo, isso também, quando diz o texto, nascido de Deus, não do sangue, nem da carne, mas da água. O que significa isso? Aí na sua revista está aí o tópico 3, nascido da água. Quer dizer, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Isso está em Marcos capítulo 16 e 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Dessa forma, cumpra-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Quer dizer, nascido da água, nascido do alto, do Espírito. Quando eu me arrependo, porque esse processo ele só é possível quando há um arrependimento pessoal. Quer dizer, um arrependimento daquilo que eu era, daquilo que eu fui, e você passa a ser um novo homem. Isso também não é porque eu sou filho de pastor, uma coisa física. Isso também não é porque a minha família está debaixo da bênção de Deus, então eu também sou um novo homem, vou ser salvo. Não, isso não. Isso é particular, é uma coisa pessoal. Muito bem. Nascido do Espírito Santo. Tópico 4. A hora está avançando e nós temos que
avançar também. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ele é quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. O resultado daquele que se arrepende, o resultado daquele que entrega a sua vida a Cristo, o novo homem, ele é uma nova criatura. Então, Paulo nos deixa bem claro isso no texto, em Gálatas capítulo 6, versículo 15. Pedro também fala sobre isso, quando ele diz, olha, nós somos novos gerados, quer dizer, fomos gerados de novo. E isso não de corruptível, quer dizer, não fomos gerados a partir de uma essência corruptível, mas incorruptível, quer dizer, fomos gerados de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Essa é a conclusão do novo homem, uma nova criatura. Vamos para frente? Tópico 2. A justificação do novo homem. Tópico 2. A justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação pela fé. Número 1. A inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Isso significa o processo, a justificação. Como eu disse, justificação é um ato instantâneo e passado da parte de Deus por meio do qual somos salvos da culpa advinda do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Isso significa que a partir do momento que eu aceito a Cristo, instantaneamente eu já sou justificado. Só existe um meio para obtermos a salvação. É de sermos justificados perante o justo juiz. Isso significa que nós temos base bíblicas e base sólida suficientemente para provar que a nossa justificação é através da fé em Cristo Jesus, e isso não é de obras, quer dizer, não são pelas obras, pelos méritos, pela posição, não. Isso é a fé em Cristo. Tópico 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador
que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Isso significa que, falando juridicamente, diante do júri, diante do juiz, eu se torno justo perante ele por causa da pessoa de Cristo. Porque Cristo está em mim. Quer dizer, sendo eu justificado pela fé, a Bíblia diz que a justificação é como se eu fosse declarado justo diante de Deus. Então, quando eu estou diante do júri, diante do juiz, de Deus, eu sou tido como justo por causa da pessoa de Cristo Jesus. Isso porque a minha fé está nele. Embora eu seja injusto, embora nós sejamos injustos, mas Deus nos torna, isso é um ato, né? É um ato que Deus nos concede através da pessoa de Jesus Cristo. Ponto 3. O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 7. Haja vista o que houve com o ladrão que, na cruz, creu no sacrifício de Jesus Cristo. Esse ato está registrado lá em Lucas, capítulo 23, no versículo 42 e 43, onde Jesus Cristo estava sendo crucificado, um ladrão, um à esquerda e um à direita. Enquanto um blasfemava contra ele, o outro simplesmente creu, acreditou na pessoa de Jesus Cristo. E imediatamente a promessa da salvação teve início na vida daquele homem. Jesus, diz o texto da palavra de Deus, em Lucas 23, 43, Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Deus é um Deus do já, imediato. Então, salvação é uma coisa imediata. Imagine só, se fosse por obras, o ladrão não seria salvo. Mas com a fé em Cristo, ele creu em Cristo e aquele ladrão foi salvo. Vamos para o tópico 3. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Santificação na vida do cristão, na vida daquele que nasceu de novo, do novo homem, aquele que foi justificado diante de Deus, que é um ato imediato de Deus, porque quando estamos com Cristo, em Cristo, estamos na pessoa de Cristo. E nesse caso, a santificação já é um processo na vida de todo crente, de todo homem de Deus, de todo aquele que professa a Jesus Cristo como Senhor. No ponto 1 da lição, diz assim: a santificação como posicionamento. Muito bem.
No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já é separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor e posicionalmente é santo, embora esteja ainda no processo de santificação. Lembrando que a palavra, ela também nos remete à ideia de separados. Santo, a palavra significa separados. Então, a santificação como posição, quer dizer, se eu sou santo, e esse processo, na verdade, é que eu fui liberto do poder do pecado. Traduzindo, santificação é a libertação do poder do pecado, do poder que o pecado tem sobre mim. Mas isso não significa que eu estou livre do pecado. Isso é um processo na vida de todo crente, de todo homem que professa a Jesus Cristo como Senhor. Nós podemos, na verdade, lembrarmos que esse processo de libertação, aqui diz, ele, na verdade, pode ser um processo de vitória sobre o mundo. Quer dizer, o mundo não tem mais influência sobre a minha vida. Vitória sobre a carne, quer dizer, eu não cedo mais às tentações, quer dizer, a corrupção do corpo. Eu tenho vitória sobre o diabo, quando eu sou tentado, quando eu sou influenciado. Então, esse processo de santificação, aí no ponto 1, é a minha posição diante de Deus. Vamos para frente? Ponto 2. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo e realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. Nós temos 3 referências, aí no vídeo aqui na parte de baixo, você pode ver aqui e conferir depois essas referências que falam sobre esse processo da santificação e a nossa posição diante de Deus. Vamos para o 3? Ponto 3. A santificação é a vontade de Deus, do novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. É impossível eu não passar por esse processo. Para mim ser santo, eu tenho que passar por esse processo. Todos passam por esse processo. Todos nós que estamos na igreja, que estamos em comunhão com Deus, estamos nesse processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas, se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Apocalipse, capítulo 21, e versículo 8. Conclusão. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Está aí a referência debaixo do seu vídeo, você pode conferir depois
e que Deus nos dê graça e nos abençoe. Para você que ainda não aceitou a Cristo, que ainda não conhece esse Deus maravilhoso, eu quero rogar a Deus para você, em favor de você e da sua casa, para que Deus alcance você e todos os seus familiares. Não importa a vida que você tem levado, eu não estou preocupado nem com o seu passado, mas eu tenho certeza absoluta que Deus tem o poder para salvar e para perdoar todos os seus pecados. E ainda mais, Ele nos torna justo diante de Deus, apaga o nosso passado e ainda abre a porta para esta tão grande salvação. Para você que está no seu lar, vamos orar? Aos meus irmãos, a Igreja do Senhor, a Igreja Universal, né? A Igreja que está em todo o mundo. Deus vos abençoe. Vamos orar? E eu quero orar com você. Eterno Deus, está aqui, ó Deus, os teus filhos, estamos nesta reunião, aprendendo a tua palavra, como diz, ó Deus, a tua palavra sobre o processo do novo homem, Senhor, da salvação, a regeneração, a justificação e a santificação. Que nós possamos nos levantar, Deus, e possamos estar preparados para caminhar, para ser instrumento em tuas mãos, como canal de bênçãos para aqueles que estão de fora. Senhor, apaga todo, ó Deus, os meus pecados, perdoa, Deus, os meus pecados, as minhas falhas, que o Senhor nos dê graça para podermos suportar as tentações, que o Senhor nos dê sempre uma válvula de escape para que possamos ser sempre santos na tua presença e alcançarmos esta tão grande maravilha que é a salvação eterna. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical.